Olá, pessoal, boa tarde. Começando mais uma live, pontualmente às 18 horas. Sejam todos bem-vindos. Olá, Rafaela, tudo bem? Pessoal, boa tarde para quem está entrando na nossa live. O pessoal está entrando, boa tarde, Guilherme, Cissa. Pessoal, hoje o tema da nossa live vai ser sobre OKRs. Fiquem bem à vontade para mandar perguntas, esclarecer dúvidas. Oi, Evelyn, tudo bem? Bem-vindos. Felipe tá entrando. Oi, Felipe. Vamos agora começar a nossa live com o Felipe Beck, nosso head de estratégia. Olá, para quem tá chegando. Para quem não me conhece. Haha! E Olá! aí, ó. Boa tarde! Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Eu tô te ouvindo, só não tô ouvindo no meu fone, então eu vou tirar ele aqui e vamos conversar aqui mesmo. Tudo Beleza, bem, Thay? combinado. Tudo bem. Eu ia me Bom, apresentar bem no momento que tu entrou. Eu acho que o pessoal ainda não me conhece, mas eu sou a Tainara, sou head de marketing da Beta House. E hoje vou bater esse papo aí com o Felipe, né, sobre OKRs, que é um tema que tá todo mundo falando, uma metodologia que tá várias empresas tradicionais, inclusive, estão adotando essa metodologia e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Felipe? Aproveitando que esse é o nosso mês de estratégia na Beta House, então a gente vem falando sobre planejamento estratégico, OKRs, transformação digital e hoje especificamente, então, a gente vai falar sobre OKRs, as OKRs, né? Então, legal, muito já bem. Aliás, isso já é uma novidade muito bacana, inclusive trazida por ti, essa ideia, porque a partir de agora, todo mês na Beta House a gente tem uma temática, seja pessoa, seja inovação, seja estratégia, tecnologia. Então, assim, a gente vai abraçando aquelas diferentes temáticas que acabam trazendo o que a gente chama do poder de transformação, né? Que é essa capacidade das empresas se adaptarem às novas realidades. Tu não sabe, Thay, a felicidade que eu tô de conversar contigo aqui hoje, tu que é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme e um grande privilégio de compartilhar a nossa trajetória profissional, esse grande sonho, esse grande projeto que é a Beta House. coisa boa, Felipe. Idem, idem. O carinho é o mesmo. E vamos começar então falando, né, sobre o tema. Aproveitar para dizer para o pessoal ficar bem à vontade para mandar perguntas, dúvidas que a gente vai falando ao longo da live, né? Então vou passar a bola para ti. Fala um pouco sobre a Beta House, também sobre nossa solução de planejamento estratégico e vamos dar início ao tema. Bora, isso aí, sem enrolação, vamos acelerar. A Beta House, acho que a maioria sabe, é uma empresa que relativamente recente, uma empresa de 4 anos. Felizmente, a gente está tendo um sucesso bem legal, atuando com clientes do Brasil inteiro, Brasília, São Paulo, Rio, Recife, Curitiba, Floripa, e agora recentemente com projetos internacionais também, né? Que foi um dos nossos OKRs, a gente definiu lá no começo do ano que a gente ia ter projetos internacionais, e aí a gente criou os resultados-chave para isso, mas depois a gente vai chegar lá para explicar como é que isso funciona. Mas, e a gente hoje está organizado em 3 formatos de atuação, né? O primeiro são as nossas consultorias, depois a gente tem a Beta House Academy, que são as mesmas temáticas de consultorias, que são pessoas, inovação, estratégia e tecnologia, porém no formato
de educação corporativa, e a gente tem também o nosso braço de imersões, que é onde a gente explora diferentes contextos, com experiências off-sites imersivas para a gente capacitar e potencializar as lideranças a transformarem os seus negócios. Esse é um pouquinho da Beta House. Eu sou o responsável pelo braço, pela vertical de estratégia dentro da Beta House, né? Então, claro que os assuntos eles se cruzam muito, né? Inovação se cruza com estratégia, que se cruza com pessoas, que se cruza com tecnologia, mas nós temos um especialista em cada uma dessas verticais e eu sou responsável por todos os planejamentos estratégicos, por todos os processos de implementação de OKRs, experiência do cliente, etc. Então, é mais ou menos assim como a gente está organizado hoje. Perfeito, Felipe. E antes de a gente começar, então, falando sobre OKRs, pode falar um pouquinho, então, sobre o planejamento estratégico, porque eu acho que as OKRs fazem parte do planejamento estratégico, é uma etapa fundamental. Então, vamos contextualizar antes sobre o planejamento estratégico. Afinal, a gente já está aí no final do ano, praticamente, está na hora de pensar sobre isso, né? Bora lá. Aliás, esse é um assunto que a gente nunca deve pensar, parar de pensar, né? Aliás, olha só que interessante, Thay, menos de 10% do tempo, mesmo dos gestores C-levels, que teoricamente são os responsáveis pela estratégia da empresa, é destinado à estratégia, a pensar a estratégia, né? Então, olha aqui que a gente já tem um grande ponto para pensar aqui. Mas vamos lá, falando um pouquinho de planejamento estratégico, sempre quando a gente começa a olhar uma empresa, a gente precisa construir algo que respeite ao seu DNA, né? E a gente tem esse DNA muitas vezes escrito como os norteadores estratégicos, né? Missão, visão, valores, ou então propósito, Golden Circle de Simon Sinek, na verdade fala sobre aquilo que define as fronteiras de atuação, ou seja, se eu estou indo contra os meus norteadores estratégicos, né? Se eu estou indo contra o DNA da empresa, se eu estou indo contra aqueles verdadeiros valores do negócio, provavelmente eu vou estar construindo algo distorcido. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para os nossos norteadores estratégicos. A partir daí, a gente cria uma visão de futuro. E essa visão de futuro pode ser criada de diversas formas. A gente, inclusive, usa algumas metodologias que são super bacanas de fazer, porque são super experienciais, para criar essa nossa visão de futuro, né? Depois de criados os norteadores estratégicos e a visão de futuro, a gente olha para a nossa situação atual e o que a gente precisa fazer, que é o papel do planejamento estratégico, é justamente conectar essa situação atual a essa visão de futuro, né? Essa linha que vai conectar a situação atual à visão de futuro é justamente o propósito dessa atividade chamada de planejamento estratégico. Perfeito. E onde que entra as OKRs nessa parte? Então, já entrando no nosso tema principal de hoje, queria que tu já explicasse um pouco da importância das OKRs, como que surgiram, enfim. Legal, maravilha. Vou tirar aqui que a gente começa a falar, começa a se agitar, começa a ficar quente. E live é assim, né? Como o próprio nome diz, é ao vivo. Então vamos lá. Da onde vêm as OKRs, né? As OKRs, elas nasceram em 1999. Um cara chamado John Doerr foi trazido para o Google para cuidar da estratégia do Google. E na primeira reunião, o Larry Page e o Sergey Brin chegaram para o John Doerr e disseram assim, cara, a gente tem a nossa visão de futuro, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de chegar até lá. A gente tem dificuldade de endereçar os projetos. A gente tem dificuldade de engajar todo o time a pensar e a trabalhar junto para que essa visão de futuro seja construída. A gente precisa de uma resposta para ti, a gente precisa de uma resposta e a gente gostaria que tu nos ajudasse. O John Doerr, ele vinha da Intel. E lá na Intel, então o John Doerr ele não é o pai da metodologia, ele foi o cara que organizou. Porque lá na Intel já existiam os chamados OKRs, né? Não como uma metodologia, mas como uma prática de gestão. E o que acontecia é que
O que aconteceu é que o John Doerr, então, embalou como uma metodologia, e depois a gente vai ver que é mais que uma metodologia, é uma prática de gestão, é uma mudança cultural que é gerada dentro dos negócios, né? E trouxe para o Google. E o mais interessante é que depois do Google adotar os OKRs, até hoje, né, segundo o Larry Page, a principal metodologia de gestão do Google são os OKRs, né? E o Google não estaria onde está se não fosse os OKRs. Essa foi uma entrevista recente falada no fórum. Na verdade, não é tão recente assim, ele é de 2019 ou 2020, se eu não me engano. Mas isso mostra o valor, né, dessa metodologia ou dessa forma de cultura e que nada mais, vamos dizer assim, não podia ser nada mais natural do que isso aí ter emergido para outras empresas como Microsoft, como todas as Big Techs do Vale do Silício. Hoje, empresas tradicionais, inclusive brasileiras, estão usando. A própria Beta House é responsável pelo planejamento estratégico de uma série de empresas, tanto no Brasil quanto no Chile, Argentina. E a gente também vem com uma proposta de OKRs, a gente percebe as grandes revoluções que são geradas a partir da aplicação dessa metodologia, a partir da transformação cultural, né, que a aplicação dos OKRs acontece dentro das empresas. Perfeito. Quero aproveitar e falar para o pessoal que no nosso link da bio, depois que acabar a live, vocês vão lá no nosso link da bio, tem links com materiais falando sobre a importância das OKRs, passos para o planejamento estratégico adequado, e tem vários conteúdos lá que vão ajudar vocês na construção aí de um planejamento estratégico. Mas, Felipe, algo bem legal de a gente falar aqui na live é, na prática, como que funcionam as OKRs, né? Como que o pessoal pode implementar isso na sua empresa? Quais são os primeiros passos? Legal, maravilha. Eu vou te responder, mas não antes eu vou deixar um grande abraço para uma série de amigos que eu estou vendo que estão nos assistindo aqui, né? O Azambuja, Rafaela, Evelyn, Lipe, Gabi, Denis, Betina, que foi minha colega de colégio. Olha só quantas pessoas tem. Algumas pessoas que eu não conheço aqui. Liane, Duda, nossa querida Duda, Gui. Tem muita gente legal nos assistindo e a gente dá um valor gigante à nossa comunidade e por isso a gente gostaria de deixar esse abraço aqui a todos que estão nos assistindo. Lembrando que também esse material ele também vai estar disponível tanto no nosso canal do Spotify, né? Se você colocar Beta House no Spotify, tem uma série de materiais sobre entrevistas, conteúdos, enfim, uma porrada de materiais lá, assim como no nosso YouTube, e que fica o convite, então, para vocês visitarem. Mas então, como é que funciona os OKRs? Tá? Até, por favor, eu não tenho a pretensão de dar um curso de OKRs aqui, vou deixar isso bem claro, mas eu vou tentar explicar com um pouco de didática para pelo menos a gente entender do que essa ferramenta se trata. Né? Primeira coisa, quando a gente faz os nossos OKRs, né, a gente tem que entender o que é o O e o que é o KR. O O vem de objetivo, que é o que a gente quer. O que a gente pretende, né? Para definir o nosso objetivo, eu gosto de fazer um ensaio mental, considerando que a gente está lá no Natal de 2023 e pensando assim, puxa vida, esse ano de 2023 foi show. Agente, 3 pontinhos. Esse agente, 3 pontinhos, podem ser os nossos objetivos organizacionais para o ano, né? Então, a gente performou como se não houvesse amanhã. A gente internacionalizou o nosso negócio. A gente ganhou um campeonato. Isso pode ser trazido até para o contexto pessoal, né? Eu tive um sonho de ser um grande velejador. Em 2023, eu me tornei um grande velejador, né? Agora, veja que todas essas questões aqui, elas não são questões que a gente consegue gerenciar bem, né? Porque o que é ser um grande velejador? O que é internacionalizar a empresa? É eu mandar uma pessoa para morar em Portugal? É eu ter 100 mil dólares de faturamento? É eu ter um projeto lá fora? É eu ter um time
de pessoas que falam outras línguas ou de outros países. O que é internacionalizar? E aí vem os meus resultados chaves, né? Que daí justamente buscam tangibilizar o meu objetivo estratégico, né? Então eu tenho um objetivo, e aqui eu vou fazer várias analogias para ficar bem claro. Por exemplo, eu quero ser um grande velejador. Mas o que é ser um grande velejador? Eu quero correr uma regata internacional, eu quero ficar entre os top 10 velejadores do ano aqui do meu estado, eu quero ter um patrocínio de no mínimo X mil reais por mês, por ano, de uma marca internacional, e eu quero. O que mais que pode ser? E eu quero ter no mínimo 3 pódios em torneios, em regatas nacionais. Isso aqui, para mim, são os meus KRs, é o que define eu ser um grande velejador. Assim como eu posso criar os meus KRs, ou seja, os resultados chaves, para eu entender que, por exemplo, eu tive meu processo de internacionalização realizado, né? Por exemplo, eu tenho 2 funcionários no exterior, eu tenho 3 contratações de pessoas estrangeiras, eu faturei US$ 200.000, eu fiz 3 projetos e eu tenho hoje todos os meus materiais de comunicação em língua inglesa, em espanhol e em português de Portugal. Daí eu considero que, puxa, sou uma empresa internacional. Então eu tangibilizo aquele objetivo estratégico, né? Então, dentro desse contexto, e aqui eu quis trazer um objetivo estratégico de um negócio, né, como, por exemplo, a internacionalização, mas também pode ser um objetivo estratégico pessoal, como, por exemplo, se tornar um grande velejador. A gente passa, Thay, a entender como é que a gente vai fazer isso no mundo dos negócios, né? Como é que a gente vai fazer isso para a nossa própria empresa. O John Doerr, ele traz um pensamento que não precisa necessariamente ser uma regra, mas eu gosto muito de respeitar, tá? Que uma empresa, quando ela coloca 1 ou 2 objetivos estratégicos, ela está se desafiando um pouco. Uma empresa, quando ela está colocando 6, 7, 8 objetivos estratégicos, muito provavelmente ela vai se perder. Então, existe um número adequado de 3 a 5 objetivos estratégicos da empresa, né? E esses 3 a 5 objetivos estratégicos da empresa por ano, eles vão ser tangibilizados a partir dos resultados chaves, né? E que podem ser também de 3 a 5 resultados chaves por objetivo estratégico, né? Então, eu começo o meu ano tendo bem claro quais são os meus 3 grandes objetivos estratégicos e exatamente, né, quais são os resultados chaves que eu vou buscar e que, na verdade, eles refletem a minha meta, né? Eu posso escrever esse resultado-chave dizendo que eu quero aumentar o indicador X de 10 para 20, eu quero reduzir o outro indicador, por exemplo, de meu CAC, né, que quanto menor, melhor, que é o meu custo de aquisição de cliente, de R$ 1.000 para R$ 400, eu quero aumentar, eu quero atingir o GPTW, então eu coloco ali as minhas referências, né? Então é aumentar o indicador tal de X para Y, reduzir o indicador tal de X para Y, atingir algo ou manter algo. Essas são as 4 maneiras de escrever um KR, né? E a partir daí a gente oferece, vamos dizer assim, a gente expõe esses objetivos estratégicos para os times e os times eles começam a definir quais iniciativas, quais ações vão fazer por trimestre para buscar aqueles resultados chaves que, de fato, vão fazer com que a gente entenda que a gente chegou no nosso objetivo estratégico, né? Então, essa é uma ferramenta que, diferentemente de um BSC, que ele vem desde lá de cima e vai desdobrando para toda a empresa, eu tenho aqui os meus objetivos bem definidos, mas depois eu tenho a cooperação de toda a empresa pensando junto em maneiras, em ideias, em ações inovadoras, em ações criativas para que aquele resultado seja atingido. E por que eu digo ações inovadoras ou criativas? Porque os OKRs, eles pressupõem mudanças. Eu não escrevo um objetivo estratégico se eu faturei 10 mil no ano, dizendo que eu vou querer faturar 10 mil no outro. Ou eu vou criar algo que eu não tenho ainda na empresa, ou então eu vou fazer algo que eu já faço,
porém chegar num resultado muito diferente. E esse é o contexto que a gente tem nos objetivos estratégicos. Logicamente, para chegar em coisas diferentes, eu preciso de ações diferentes. E é por isso que eu digo que aí a gente tem a participação dos colaboradores, que a gente vai conseguir fazer com que aumente, vamos dizer assim, a base da pirâmide, engajando, aproximando a base da pirâmide ao topo da pirâmide, ou seja, deixando a organização mais horizontal, mais oligárquica, mais participativa, mais criativa, mais inovadora, né? E gerando foco com aquilo que realmente importa, que são os objetivos estratégicos. Ele tem todo um formato de cascateamento, aqui entra um pouco mais em detalhe, mas de qualquer forma a gente passa a ter uma organização muito maior da empresa. Estou vendo aqui que o Lipe está me dizendo que o som está abafado. Pergunto para vocês que estão nos ouvindo, o som está abafado para vocês? Tá, e tá abafado para ti o som aqui? Tem momentos. Às vezes ele fica abafado. Não sei o que está acontecendo, mas às vezes fica tranquilo. Agora tá, por último, deu para ouvir direitinho. Tá, eu vou tentar, deixa eu tentar conectar aqui o meu fone, que antes até era minha ideia estar com ele justamente para isso não Ó, a acontecer. Gabi falou estava, mas melhorou. Inclusive, ela colocou uma pergunta aqui no chat. Vamos ver. Pessoal, mandem perguntas. Tá me ouvindo? Agora melhorou? Tô te ouvindo. Sim. Bom, A princípio, tudo por certo. algum motivo Vamos aqui. responder a... Tá tudo certo. Ó, a Gabi Beleza. mandou uma pergunta. Qual a diferença entre as OKRs e os KPIs? A consideração dos objetivos estratégicos. Bom, então vamos lá. Qual a diferença de OKRs e KPIs, né? KPIs é Key Performance Indicators, né? Ou indicadores chaves de performance, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Vamos supor que eu vá fazer uma cirurgia no meu joelho, tá? Qual vai ser o objetivo estratégico do meu joelho? Vai ser curar o meu joelho, tá? Bom, mas o que é curar o meu joelho? Curar o meu joelho é fazer com que eu tenha, em um ano, 90% da força que eu tinha antes, é ter uma flexibilidade de, sei lá, 55 graus, é eu correr 10 quilômetros sem ter que parar, vamos dizer assim. Então, eu crio, né, os KRs, que são os indicadores-chave. Esses são os meus objetivos estratégicos. Os KPIs, no caso, fazendo uma analogia aqui fora do mundo empresarial, seria os meus batimentos cardíacos, que eles precisam se manter estáveis durante a cirurgia, a circulação do meu corpo, quer dizer, tudo aquilo que os médicos vão acompanhando para saber que eu estou bem. Então, eu poderia dizer que o objetivo estratégico, tá, é como se fosse o Waze, é onde eu quero chegar. E o KPI é como se fosse o painel do carro, é em quais condições que eu estou chegando lá. Como é que está o meu financeiro, como é que está o meu turnover, como é que está o nível do meu óleo, como é que está o nível da pressão nos meus pneus. Então aqui eu estou fazendo uma analogia entre coisas do mundo empresarial e fora do mundo empresarial, justamente para trazer essa clareza que quando a gente fala de objetivo estratégico, a gente fala de linha de chegada. Quando eu falo de KPI, eu falo de fatores que eu estou sempre buscando acompanhar. Ficou claro, Thay? Perfeito. Para a Gabi, que fez a pergunta, ficou claro, Gabi? Responde aí para gente, por favor. E agora eu estou vendo que a Clarissa, que é a nossa rede de pessoas, entrou aqui na live também. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Na tua fala anterior, tu falaste que é muito importante, os OKRs são muito interessantes e é muito importante a colaboração de todos, né? E a gente fala muito também sobre a formação de squads. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso e o papel da liderança na execução dessa metodologia. Muito bacana. Sabe que aqui tem os elementos que eu acho que ajudam a transformar isso aqui, que a gente fala como metodologia, numa mudança de cultura, né? Porque pensa bem, tá? O que é um squad? Um squad nada mais é do que um grupo de trabalho, normalmente de 5 a 7 pessoas, né?
com algum nível de autonomia, né? Com algum pressuposto de fazer algo diferente. A gente não cria um squad para fazer, por exemplo, o financeiro da empresa, a contabilidade da empresa. Não, quem faz isso são os setores, mas quando eu preciso criar algo novo, eu crio um squad, né? E com o pessoal com distintas habilidades, né? Advindos de diferentes setores da empresa. Percebe que quando eu crio um objetivo estratégico, como eu estava dizendo, eu ofereço esse objetivo estratégico para que todo mundo possa pensar, bom, o que que a gente vai fazer para chegar lá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um objetivo estratégico de encantar o meu cliente, tá? Até me avisa se por acaso ficar abafado o som aqui, tá bem? Eu tenho um objetivo estratégico de encantar o meu cliente. Como é que eu poderia desenhar os meus KRs, meus resultados-chave? Eu poderia dizer que eu quero um índice de recompra maior de 30%, posso dizer que eu tenho um NPS acima de 60%, eu posso dizer que eu tenho um índice de, quando eu indico para alguém, né, um índice de indicação de mais de 40%, eu posso dizer que eu tenho um ticket médio de mais do que R$ 15, quer dizer, são indicadores que eu crio para entender que, de fato, se eu estou fazendo aquilo, é porque eu estou oferecendo mais incrível experiência para o meu cliente, tá? E aí, eu digo, bom, pessoal, a gente quer oferecer uma incrível experiência para o nosso cliente, esse aqui são os nossos KRs que a gente vai perseguir, tá? E como é que vocês acham que que a gente pode chegar lá? E aí surgem as ideias, e daí surgem as iniciativas, tudo isso, logicamente, dentro de uma estrutura organizada, né, ou quando a gente vai fazer. E dentro desse planejamento, vem uma ideia, por exemplo, de vamos criar um sistema de fidelidade do nosso cliente com cashback. Vamos criar um cartão de cashback. Bacana, pô, show de bola. Pode ajudar tudo isso, em aumentar o ticket médio, aumentar a taxa de recompra. A gente pode ter um member get member, que daí tu tem a taxa de indicação, pode ajudar naqueles KRs. Então, é uma iniciativa válida. Como é que eu vou trabalhar nesse programa de fidelidade, né? Bom, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma pessoa do financeiro, porque o financeiro tem que estar envolvido. Eu vou trazer uma pessoa do marketing, eu vou trazer uma pessoa de produto, eu vou trazer uma pessoa de canais, e aí eu vou criar um squad multidisciplinar com uma certa autonomia para fazer aquilo acontecer, né, que vai representar diferentes áreas da companhia, e aí a gente vai fazer com que, ao invés do marketing ele é um cara do marketing que trabalha para o marketing, o cara do marketing ele passa a ser um representante do marketing que passa a trabalhar no squad de um programa de fidelidade para alcançar aqueles KRs que vão gerar aquele objetivo de experiência no cliente. Então, é mais ou menos assim que a gente desconstrói a organização da empresa, né? Ou reconstrói a organização da empresa a partir de uma maneira mais conectada, mais colaborativa, mais criativa, com mais autonomia, em que a gente tem pressupostos de liderança, porque as próprias pessoas passam a fazer as cerimônias e ver o que está funcionando, o que não está funcionando, se tem que trocar, se não tem que trocar. Então, a gente aumenta o instinto de líder das pessoas e, logicamente, a gente tem um resultado que a gente tem uma empresa mais holocrática, né? Mais conectada, mais horizontal, mais participativa e com lideranças muito diferentes. Não lideranças de chefe, mas fazendo com que cada pessoa possa ser mais líder dentro do seu próprio negócio. Perfeito, amei essa última fala. Muito legal. Eu quero aproveitar esse momento e convidar todo mundo para participar do nosso Beta Talks, que vai acontecer na próxima quinta-feira. Ô, Felipe, tu consegue desligar o microfone só um pouquinho? Aí, voltando. A gente vai realizar um Beta Talks na próxima quinta-feira, em parceria com o Sebrae X, no Instituto Caldeira, às 11 horas da manhã. Então, é dia 22, às 11 horas. A gente vai continuar falando sobre esse tema de OKRs. Então, quem puder estar presente conversando com a gente, tem o link na nossa bio para se inscrever.
E a gente conta, né, com a participação de todo mundo, até porque esse tempo que a gente tem aqui já está quase acabando e passa muito rápido e a gente tem que falar, né, comprimir um pouco o conteúdo, mas a gente continua essa conversa na próxima quinta-feira, lá no Instituto Caldeira, na sala do Sebrae X. Combinado? Combinado. Aliás, eu tenho uma pergunta para ti. Vamos fazer o Fácil. seguinte, ó. Vou trocar aqui, ó. Agora é eu que estou te entrevistando aqui, ó. Ficou na cabeça, não vai. Tá. Quero saber como é que foi, porque os OKRs pressupõem algumas cerimônias, correto? A gente tem as dailies, a gente tem as weeklies e a gente tem a cerimônia trimestral em que a gente faz uma revisão de tudo que aconteceu no trimestre, o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente tem que melhorar, quais são as iniciativas. A Beta House aplica OKRs, ainda tem, tá, algum caminho para ser ainda melhor dentro da metodologia, e isso é normal, a gente não pode começar a trabalhar com uma metodologia no nível máximo. Eu não começo a treinar um jogador de tênis dentro do nível máximo, a gente tem uma escala de evolução, mas a gente é bastante CDF dentro das nossas propostas e a gente faz os nossos retiros trimestrais em que a gente tem um objetivo de team building, mas também de olhar para os nossos OKRs trimestrais. Eu queria saber se te colocaram no potinho, Thay. Sim, sim, conseguiram. A gente tem uma brincadeira, né? Que eu iria para dentro de um potinho e conseguiram me colocar dentro de um potinho. O vídeo tá no nosso feed para quem quiser entender a brincadeira. Mas sim. E como é que foi? Como é que tu percebe hoje a Beta House? Eu sei que tu já trabalhou em outras empresas, em outras startups, e outras empresas da nova economia. A gente não se considera uma startup, mas a gente se considera uma empresa da nova economia por trazer vários conceitos, né, desses novos modelos de negócio para dentro do nosso. E eu quero saber como é que tu te sente participando e sendo cada vez mais protagonista das nossas ações, das nossas atividades, com o nosso objetivo de chegar nos nossos resultados. Como é que é para ti participar de uma organização que trabalha com OKRs? Perfeito. Não, tá sendo fantástica essa experiência. Eu já conhecia a metodologia antes, mas de fato, aqui na Beta House, eu tô tendo a oportunidade de vivenciar na prática mesmo, né? E nossas cerimônias têm sido fundamentais para essa construção, para o atingimento dos resultados, né, que a gente almeja. E tanto, eu acho que o sentimento mesmo é justamente dessa palavra que tu citou, né, de protagonismo. Eu acho que tanto as nossas cerimônias quanto as nossas construções diárias têm sido fundamentais, porque cada um da equipe consegue colocar o seu ponto de vista, né? O que a gente vem falando aí durante a live, o que está dando certo, o que não está dando certo. E aí a gente constrói juntos esse resultado, essas ações, né? E, enfim, está sendo muito, muito, muito legal mesmo essa experiência. E acho que é bem esse mesmo sentimento, assim, de protagonismo, de poder colocar as ideias, fazer acontecer, né? E a gente avaliar juntas ali os resultados e é isso. Não Muito esperava bom, essa fico pergunta. muito. Eu sei. Eu fico muito feliz e eu espero que tu participe de muitas e muitas e muitas cerimônias trimestrais com a gente. Perfeito, eu também espero. É isso aí. E, bom, Felipe, então já estamos com 33 minutos de live. Eu gostaria então de te pedir para encerrar, de repente, dando algumas dicas práticas e, né, falando para o pessoal aí o que eles devem fazer como primeiros passos, de repente, para implementar aí essa metodologia no seu planejamento estratégico. Legal, Thay, maravilha. Primeira coisa que é como tu disse, né? A gente tem que começar por um planejamento estratégico, porque a gente não cria objetivos estratégicos do nada. A gente precisa ter um penso, a gente precisa ter análise, a gente tem que analisar o mercado, a gente tem que analisar a oportunidade, a gente tem que analisar o que os concorrentes estão fazendo, a gente tem que analisar o que a gente é bom, a gente tem que analisar por que os sócios fizeram aquele negócio, né? Não adianta também a gente criar um negócio que ele tem sucesso por si,
mas ele não atingiu os objetivos do sócio, né? Uma vez eu falei com um cara que ele disse que ele criou a empresa para poder morar fora do país. E no final a empresa está gigante, mas ele nunca teve tão escravo de morar no Brasil, nunca teve tão conectado. Então, a gente precisa conectar tudo isso para a gente criar bons objetivos estratégicos para o negócio. Então, a gente tem, começa com o nosso planejamento estratégico, a gente falou aqui como é que a gente faz, a gente precisa entender a metodologia, eu vejo muita gente se enganando, o que que é KPI, o que que é OKR, achando que KPI ou que OKR é meta, ou então atrelando remuneração variável aos OKRs, o que é uma coisa errada de se fazer, porque daí a gente faz com que os OKRs eles ficam muito conservadores e que o time não se desafie para poder ganhar a remuneração variável. Então a gente não atrela a remuneração variável aos OKRs, a gente precisa de uma outra maneira de correlacioná-los, eles podem ser correlacionados, mas não diretamente atrelados. Então a gente precisa conhecer a metodologia, a gente precisa conhecer a cultura da nossa empresa e a gente precisa entender como é que a gente vai fazer esse processo de transição. Porque a gente não pode, assim como se a gente for nadar, eu não posso exigir que o cara que estava na primeira aula de natação já faça todos os movimentos, salte da plataforma, né? Não, vai começar primeiro mexendo os braços, depois mexendo as pernas, depois e a coisa vai acontecendo. Então a gente tem que criar uma trilha a partir de como é que funciona a empresa para que a metodologia ela possa ser aplicada da melhor maneira, né? Existe a fórmula de Doerr, que é a fórmula do John Doerr, sobre os OKRs, mas a gente também tem a nossa fórmula do sucesso, que nada mais é do que a gente conectar a metodologia OKR à cultura da empresa. E assim a gente consegue ter um processo que ele sempre é desafiador, como tudo de novo que a gente faz e que mexe tanto na estrutura dos negócios, mas que pelo menos ele tende a ter um nível muito maior de sucesso. Essa é a minha dica e a gente, como Beta House, fica super à disposição, seja pelas nossas redes, participando da nossa comunidade, nas nossas newsletters, nas nossas dicas de leitura, nos podcasts, no canal do YouTube, LinkedIn, enfim, são tantas as maneiras, que os grupos que nós temos no WhatsApp, a gente tem grupos temáticos de discussão por assuntos no WhatsApp. Quer dizer, são muitos os meios que a gente busca gerar valor para a nossa comunidade, né, que são as pessoas interessadas em compartilhar conteúdos e conhecimento e vivências junto com a gente, e a partir daí criar as nossas conexões e ajudar que vocês possam ter os seus negócios também, não só grandes, não só lucrativos, mas com a capacidade de se transformar, com a capacidade de se adaptar às novas realidades. E antes de mais nada, antes da gente fechar aqui, eu quero fazer um grande agradecimento a todo mundo que está nos assistindo, a quem fez perguntas, ao Azambuja, que é nosso novo talento da casa, que vem justamente nos ajudar com a nossa comunidade. E hoje em dia com o Mindset Beta São Paulo, que é um programa que nós estamos fazendo incrível agora no mês de novembro. Buja, muito bem-vindo. Ao Lipe, a Clá, nossa sócia, que hoje está em São Paulo, fazendo o Human Transformation, que é um programa maravilhoso, junto com o Gabriel Carneiro, que é o nosso parceiro de negócio nesse e em outros projetos. Ao Alberto, enfim, a todo mundo, e principalmente, Thay, a ti, nossa querida head de marketing, que está propiciando esse e outros momentos tão importantes para a gente, para a nossa comunidade. Muito obrigado pelo convite, Thay, e espero que a gente possa contribuir, né, para o poder de transformação de vários negócios. É isso aí, eu que agradeço, foi um prazer falar contigo, é sempre muito bom conversar contigo e ouvir todo o teu conhecimento. E mais uma vez, né, fica o convite para a gente continuar esse papo na próxima quinta-feira, às 11 horas, lá no Instituto Caldeira. O link está na bio. E obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigado, Thay. Beijos a todos. Felipe, um beijo, pessoal. Até mais. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.